governo antecipou a campanha de vacinação contra a gripe no meio dessa pandemia do coronavírus. Você lembra que muitas pessoas que tinham alergia a ovos perguntavam: será que eu devo tomar vacina ou não? Pois é, a gente vai tirar as dúvidas agora com uma alergista, a doutora Renata Coco, que vai contar pra gente melhor. Ela está ao vivo por Skype, né, doutora? Muito bom dia para você. Quem tem alergia, tem alguma restrição a tomar essa vacina? Bom dia, Márcia, e bom dia a todos que, graças a Deus, estão em casa nos ouvindo. De fato, uma pergunta bastante comum entre os alérgicos a ovo, porque nós sabemos que a vacina da gripe ela é cultivada no embrião de galinha. Então, existe, de fato, alguma contaminação dessas proteínas do ovo na vacina. E aí, posso dar a vacina? Não só pode como deve, tá? Na verdade, assim, são 3 as vacinas que podem conter algum tipo de proteína do ovo. A do sarampo, que é uma quantidade muito ínfima, que pode ser dada no posto de saúde sem problema nenhum. A da febre amarela, que exige mais cuidado, assim, nessa administração. E a da gripe, que na verdade até algum tempo, até fevereiro agora de 2020, para falar bem a verdade, era alguma coisa um pouco mais criteriosa, que a gente falava pode dar, mas fica em ambiente hospitalar sob observação. Essa orientação ainda persiste em alguns casos, naqueles mais anafiláticos, por exemplo, por excesso de zelo. Mas nem isso as sociedades internacionais estão cobrando mais da gente. Ou seja, mesmo os alérgicos a ovo, sendo maiores do que 6 meses de idade, podem e devem dar a vacina, especialmente nesse período, porque um vírus a mais rodando por aí, menos um problema para dar afecções respiratórias, é o que a gente está precisando. Agora, doutora, essa pessoa alérgica, ela pode então apresentar algum tipo de reação? E se ela tiver reação, o que deve ser feito? Isso, as reações, esse critério, essa dúvida toda justamente era para proteger, porque o indivíduo é individual e variável, assim, o quanto de proteína que pode desencadear um sintoma para ele. Então, a gente sempre pede assim, as crianças que têm reação mais grave da vacina, o que é essa reação mais grave? São aquelas que acometem o corpo inteiro, que pode dar falta de ar, que pode dar o que a gente chama de anafilaxia, 2 ou mais sistemas envolvidos. Então, que seja realizada num ambiente apropriado, com observação de algum profissional de saúde, seja médico ou enfermeiro. É nesse sentido, cuidado. Agora, não deve deixar de dar. Entendi. E em relação a alergias nesse momento, entramos no outono, muita gente com rinite alérgica, muita gente aí coçando o nariz, coçando os olhos, no momento que a gente tem que ter cuidado com higiene com as mãos, né, doutora? Qual a sua orientação sobre isso para também falar bem dos sintomas das alergias e que não são iguais aos sintomas do coronavírus, né? Não, geralmente a alergia não dá febre, né? Esse é o primeiro diferencial das duas coisas. E o paciente alérgico já sabe que ele é alérgico. Então, as questões das vias aéreas, rinite, coça, espirra, entope, escorre, coça o ouvido, coça o olho, coça a garganta. Isso aí, às vezes, assim, o fato de estar dentro de casa e a gente está sem funcionárias para nos ajudar, muitas vezes eu vejo que isso acaba piorando. Então, lavar o nariz sempre e buscar orientação, sim, do seu médico, do seu alergista, do seu pediatra que está acompanhando, é essencial, porque se isso estiver inflamado, a chance de eu inflamar, né, os pacientes assim que são geneticamente predispostos a ter asma, eles vão ficar ainda mais vulneráveis. Então é muito importante cuidar do nariz. Quem está usando medicação para asma, no caso dos corticoides inalados, precisa manter, porque o asmático ele não tem mais predisposição de contrair qualquer tipo de vírus, né? Mas se ele contrair, as repercussões vão ser muito mais graves. Então, mais uma indicação de que esses pacientes com alergia, quaisquer que sejam, precisam estar muito bem controlados nessa época. Fazer aquela nebulização também é importante, doutora, com soro em casa, para criança principalmente? Existem casos, Márcia, na verdade a gente não pode generalizar. A limpeza nasal e o uso de medicamento que já estava em curso, eles são mais importantes. E aí, para cada caso, tem uma indicação diferente, mas é por isso que eu
sempre falo, não perca o contato com o seu médico. Pode ser por telemedicina, enfim, assim, mas precisa de alguém para orientar os pacientes alérgicos, porque bem como você disse, nós estamos numa época do ano que já era propícia a essa piora. Com tudo isso que está acontecendo, a gente precisa redobrar os cuidados. Muito obrigada, doutora, pelas orientações. Seja sempre bem-vinda aqui no Primeiro Impacto.